O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a satisfação de receber mais uma vez o nosso companheiro Alberto Almeida, médico homeopata e terapeuta transpessoal. Bem-vindo, Alberto. Alegria de novo estar aqui com você. Alberto, nós gostaríamos que você comentasse conosco hoje um tema muito solicitado pelos nossos amigos de casa, que é o ciúme. E qual é a relação do ciúme com o amor, Alberto? O ciúme, algumas pessoas até costumam dizer, o ciúme é o condimento do amor. Mas, trabalhando terapeuticamente com as pessoas, eu constato que os espíritos dizem a Allan Kardec, o ciúme é um verme corroedor. Tudo que é verme e que corrói não é saudável. O ciúme é uma contaminação da relação amorosa. Às vezes, eu confundo o ciúme com o amor. Eu penso que porque eu desejo tanto que o outro só tenha olhos para mim, que eu o amo. Mas, na verdade, eu estou carecendo mais de uma atenção para as minhas necessidades. É a minha carência que me faz transformar o outro, na formato de um ciúme, naquilo que eu chamo de amor. Mas não é amor, é carência. Às vezes, é o meu sistema de insegurança que eu quero estabelecer um processo de suprimento através do outro, que me faz dizer que o outro é o meu amor, que ele é importante para mim. Então, há muitos conteúdos que permeiam o ciúme, que motivam o ciúme, que nós confundimos com o amor. Até porque o amor, ele é algo que solta. O amor não prende. O amor não agarra, não aprisiona, não algema. O amor cuida. O amor zela. O amor protege, mas o ciúme sufoca. O ciúme asfixia. Tanto aquele que é o objeto do ciúme, a pessoa dita amada, objeto do ciúme, quanto aquele que é movido pelo ciúme, que se sente corroído internamente por esse sentimento de mal-estar. Logo, eu digo que o ciúme é uma contaminação do amor. Assim como você toma um café que pode estar mais ou menos puro, que pode estar com muita palha, com muito outros ingredientes, cevada ou milho, e que você prova e diz, esse café não está muito bom, não. Esse café está falsificado. Você encontra amor falsificado pelo ciúme. A pessoa diz que é capaz de dar a vida, de matar ou de matar-se pelo amor, mas quando o amor mata ou mata-se? O amor gera vida, liberta, abre mão. O amor plenifica, o amor gera liberdade, não gera aprisionamento. Então, o ciúme, efetivamente, ele é uma doença nas relações amorosas. Não é que a pessoa ciumenta não ame, ela pode também amar, mas quando ela vai tratar o ciúme, ela vai se dando conta quanto ela pensava que amava e não amava, era ciúme. E quando ela enxuga bem, vai purificando essa relação dela com a outra pessoa, ela vai se dando conta de que ela amava muito pouco, e aí ela começa a amar verdadeiramente, porque ela, em tratando o ciúme, ela passa a auto-se amar, e quando a gente se auto-ama, a gente qualifica as nossas relações, então o ciúme começa a cair crescentemente, e o amor começa a crescer na relação. Às vezes, quando se trata o ciúme, num relacionamento, a pessoa até descobre que nem ama mesmo o outro, e até termina o relacionamento, que é muito conflituoso. Então, o ciúme, ele é uma praga que se manifesta nas relações de amorosidade. E no caso, a gente vê muito também casos de ciúme com crianças, né, na infância, Alberto. O que você teria a dizer para nós acerca disso? É normal, no egotismo infantil, as manifestações de ciúme. A criança, ela é centrada em si mesma. Ela é umbilicada em si própria. O mundo circula em torno de si. Então, ela manifesta um egoísmo, uma manifestação egóica
que a centraliza como centro do mundo. Então, tudo deve circular em torno dela. À medida que ela vai crescendo, esse sentimento de ciúme, de inveja, de posse e de egoísmo deve aos poucos cedendo à medida em que os pais vão cuidando e vão tratando. Então é normal que a criança, por exemplo, se sinta ameaçada quando surge o outro. Ela ocupa um lugar entre os pais, é filha única, por exemplo. Aí nasce o outro bebê. Então ela manifesta um ciúme porque ela se sente ameaçada. Ela pensa inconscientemente que a mãe tem que tirar o amor dela para dar para o outro. Mas quando a mãe tem um filho e tem um outro, ela não precisa dividir o amor. O amor ele se amplia, ele se multiplica quanto maior são o número de filhos. Mas isso não há compreensão. Como a mãe era 100% para ela e agora tem que dividir tempo com o outro, ela se sente como que desamada ou se sente ameaçada no amor que ela recebe. E ela manifesta o ciúme. Por isso que é como uma criança aí beliscar o irmão, meter o dedo no olho do irmão. E ela sabe que está errada. E ela faz isso às vezes escondido. E os pais precisam estar muito atentos para poder administrar isso. Põe uma criança no colo, outra criança no colo, dá uma bochecha para um beijar, dá uma bochecha para o outro beijar. Quando vai nascer a criança, já vai dando um trato para resguardar a autoestima daquela criança, que vai ficar de alguma forma mobilizada por quem está chegando. Então as pessoas chegam para visitar a criança que nasceu, trazem presente para a criança que nasceu, e a outra? Ela fica olhando para o invasor que de repente entrou no território dela. Então ela manifesta a agressividade, um ciúme que é próprio daquela idade e está apropriado àquela idade infantil pela imaturidade com que aquele espírito está experimentando naquela faixa etária. Então a mãe vai administrando, já tem alguns presentes de reserva aqui, porque quando a visita chega, vai dar o presente para o outro. Ela, por exemplo, pode dar um presente para que o tio dê o presente para a criança e dê para outra também, no sentido de mostrar essa partilha. E vai dando uma equalizada e ela vai acolhendo melhor a outra. E aos poucos ela vai percebendo que ela não está menos amada pelo pai, pela mãe, que dá o seio para uma e não dá o seio para a outra. O pai entra e supre aquela deficiência de tempo, de convivência com a mãe, e aí vai se estabilizando, portanto, emocionalmente. Porque o que é importante é que aquela criança seja vitalizada pela amorosidade. Ela se sinta segura. Quando ela vai se sentindo segura, ela começa a não se sentir ameaçada pela outra. E à medida que o tempo vai se estabelecendo, aquele ciúme natural daquela idade vai cedendo, porque é apenas uma imaturidade psicológica. O ruim é quando isso não é bem administrado, ou quando a criança é desprestigiada, ou quando o pai demonstra uma preferência por um e age de uma forma injusta com relação à outra, porque aquela aí se sente lesada. Porque mesmo que o pai tenha uma afinidade por uma criança em relação à outra, ele não pode ser injusto, ele precisa ser equânime. Ele não precisa amar sintonicamente todo mundo igual do ponto de vista da sintonia, da afinidade, porque os espíritos têm afinidade diferente. Mas ele precisa ser justo e equânime com os filhos. Ele não pode ter duas medidas. Então, se ele tem duas medidas, aquele espírito se sente desamado, se sente abandonado ou se sente rejeitado. E isso é uma matriz para baixa autoestima que vai mais tarde resultar em manifestações conflitivas no adulto, podendo apresentar muito ciúme. Além dos traumas com que a criança vive na faixa infantil, que pode remetê-la a um movimento de insegurança, a um sentimento de inferioridade, e ela tenta suprir a inferioridade através da posse mais tarde pelo ciúme. E isso também é muito nocivo. E você acredita, por exemplo, Alberto, que a reencarnação pode explicar alguns casos? Você mencionou alguma coisa nesse sentido, mas a reencarnação pode explicar alguns casos de ciúme? Do ponto de vista psicoterapêutico, às vezes, só a reencarnação consegue explicar alguns tipos de ciúme. Às vezes as pessoas não têm ciúme de ninguém. Aí surge uma pessoa e ela passa a ter ciúme. Eu me lembro de uma senhora que certa feita manifestou um ciúme inusitado por um namorado. Ela não tinha ciúme dos outros namorados, mas aquelezinho ela teve com quem ela casou. E ela tinha um ciúme mórbido. E ela começou a deprimir porque ela não conseguia entender como ela tinha aquele ciúme. E ela fiscalizava, ele saía, ela telefonava para ele. Antes que ele chegasse no trabalho, ela já estava telefonando. Quando ele chegava, telefonava para constatar se ele tinha chegado mesmo.
Era uma coisa mórbida. E o cidadão era de uma paciência de Jó. Os amigos diziam que não sabiam como ele conseguia conviver com ela, casado, porque depois eles casaram. E eu então fui conversar com ele, e ele era de fato um anjo. Até que ela me contou então que ela experimentou um sonho e ela lembrou de uma vida anterior e se via no sonho com outro corpo, mas ela sabia que era ela, com outro corpo sabia que era ele, e ele passava ela para trás. E ela, numa festa, num baile, ela presenciava a traição e o agredia ferozmente. E ela fazia isso num transe de sonho e sonambúdico. Ela acordava e ficava batendo nele. Esse sonho se repetia. E ele então confirmou, disse, e eu custo acordar ela. Ela dava um estabefe nele. Eu acho que o estabefe que ela não deu, na outra, ela dava nessa existência que faltou lá. E aí ela acordava daquele transe sonambúdico, que na verdade era um transe regressivo, e ficava tonta porque ela se sentia como aquela mulher, mas sentia que não era proporcional hoje ela tratar aquele homem. Mas ela percebia que aquele homem era o mesmo que aquele outro que atraíra. Então vejam, ela sentia-se insegura com ele e ele tinha a paciência tentando restaurar-lhe o saque da alma. Porque a traição, ela é também uma das grandes causas de ciúme. Traumatiza. E se não é resolvido numa vida, passa para outra. Então, quantas traições perpetradas resultam numa próxima existência, numa manifestação de ciúme geral ou específica com aquela pessoa que foi o objeto, assim, da lesão, do trauma. Eu lembro-me certa vez de um homem que tinha muita ciúme da mulher. E ele me procurou, uma pessoa idosa, porque mesmo idosa ele não tinha ficado livre do ciúme. E a esposa dizia assim, o senhor sabe, eu tenho que olhar só para frente no carro, eu não posso olhar para o lado, porque ele tem ciúme. Você imagina uma mulher ter que andar congelada só para frente? E ele, já um homem já idoso, cansou de ter ciúme. E eu acho que até que cansou tarde. E eu, fazendo um trabalho com ele, psicoterapêutico, não conseguíamos encontrar, porque ele não tinha uma causa para o ciúme. Até que nós fizemos um processo regressivo e ele foi para uma experiência infantil, na qual ele via a mãe tendo um caso sexual com o melhor amigo do seu pai. E então ele pôde entender o porquê ele era um jovem revoltado com as mulheres. Seduzia as mulheres, possuía as mulheres sexualmente, e quando elas estavam apaixonadas, ele descartava as mulheres. E ele fazia isso reiteradamente. Até uma vez em que ele decidiu ter filhos, e ele precisava casar. E aí ele escolheu uma mulher feia. Pense numa mulher feia, Coelho. É muito pior, porque a mulher dele era feia mesmo. Casou com uma mulher feia, mas não resolveu o problema, porque o problema não era a mulher. O problema era ele com a mãe interna, na relação infantil que ele não resolveu. Casou com uma mulher feia, teve a família, teve os filhos, mas continuou com ciúme, porque o ciúme não estava na mulher, estava nele. E num processo terapêutico regressivo para esta vida, ele resolveu a questão. Este homem se desencarna, por exemplo, ele vai para uma outra vida e leva o ciúme do mesmo jeito. E teria que, à luz de uma abordagem reencarnacionista, vira esse trauma da existência anterior para poder tratar o equívoco que gerou nele uma dor grande e que ele não conseguiu solucionar. Existem circunstâncias em que influências espirituais causam ciúme? Naturalmente. Espíritos que detenham posse, que se sintam donos ou que se sintam partes de uma outra pessoa, em se associando psiquicamente, pode determinar comportamentos ciumentos. Espíritos outros que querem induzir alguém a um processo psicopatológico, pode exacerbar no psiquismo de uma pessoa insegura ideias de que a outra pessoa está traindo, que está tendo um caso. Então, a pessoa vulnerável começa a acolher as influenciações espirituais dessas ideações absolutamente inverídicas e vai fomentando dentro de si mesmo um quadro de conflito, às vezes levando a quadros paranoicos, precisando de medicação psiquiátrica. Então, todo o sistema de imperfeição da alma abre espaço para conexões espirituais. O ciúme também é uma janela que se abre perniciosamente para conexões espirituais
que podem magnificar a manifestação do ciúme, implantar desconfianças absolutamente improváveis, descabidas, e podem, assim, muitas vezes, determinar quadros extremamente dolorosos para a pessoa que está vulnerável pela insegurança, pela baixa estima ao ciúme. Nesses casos também a casa espírita pode auxiliar bastante. Nesse caso, a casa espírita tem uma extraordinária papel de auxílio, porque o espiritismo é uma doutrina que fomenta o autoconhecimento e a boa autoestima. Toda pessoa que se envolve com o espiritismo, ela está no caminho do auto-amor, que ela vai aos poucos desabrochando em relação a si própria na medida que ela se descobre. Ela cria uma relação de encanto consigo mesmo para a vida eterna. E esse auto-encanto, esse auto-amor, essa boa autoestima, ela se consolida porque, naturalmente, aquele que assim se ama o outro. E nesse amor ao outro, nós vamos estabelecendo a sedimentação e a segurança da personalidade. Isso é a vacina contra o ciúme. Nossos agradecimentos a você, Alberto. Esperamos você em nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.